Fala galera do canal Estudante, vamos resolver hoje aqui uma prova de matemática da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prova aplicada em 2019 para o cargo de soldado PM de segunda classe. Vamos falar sobre algumas premissas do vídeo, a gente vai ser bem objetivo, vamos resolver as questões de forma prática, vamos focar na tradução de um texto em português em uma equação matemática, que é a grande dificuldade dos alunos. Tem um texto em português, transformar esse texto em uma equação. A parte da equação eu entendo que não seja a parte mais difícil, como regra, que os candidatos têm para resolver a prova. Antes da gente começar, vamos fazer algumas observações que vão ter retorno prático na resolução das questões. A primeira observação é a seguinte: quando a gente fala 1/3 de 7, o D, a partícula D aqui, significa multiplicação. Então eu posso escrever matematicamente assim, 1/3 D, o D significa produto, multiplicação 7. Então fica 7 terços. Quando eu falo 80%, por significa divisão. Então D na matemática vai significar multiplicação nesse contexto e por vai significar divisão. Então 80% de 20 a gente escreve assim, 80% por divisão, né? Então 80% de 20. Então, a gente faz a conta aqui, chega em 1.600 dividido por 100, que vai dar 16. Mas, enfim, o que eu quero não é fazer a conta com você, eu quero te mostrar essas coisas, porque em português vem assim, né? 1/4 de 25 é 1/4 vezes 25, que dá 25 quartos. Beleza? Então, essa observação é importante. Inclusive, quando a gente fala de porcentagem, você pode usar esse raciocínio para resolver as questões. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram 3 saques, 2 depósitos. Os saques foram 120, 375 e 420 e os depósitos foram 500 e 650. Após essas movimentações, o saldo da conta corrente ficou negativo em 213. Qual era o valor antes, o saldo antes dessas movimentações? Uma observação que eu vou fazer aqui é a seguinte: se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você tem a possibilidade de aumentar a velocidade do vídeo ou diminuir a velocidade do vídeo, tá? Então, se de repente está muito rápido, diminui para 0,9, 0,8, está muito devagar, aumenta um pouco. Quando eu for ler os enunciados, eu sempre recomendo que você pause o vídeo, leia antes e tente fazer, tá certo? A internet possibilita a gente ajustar a forma como o professor apresenta o nosso conteúdo, tá? Não tem como eu fazer uma velocidade que seja boa para todos, então você vai ajustando aí no YouTube e ninguém tem problema, beleza? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para poupar o tempo de vocês. Vamos então à resolução. A gente sabe que saque significa retirar dinheiro da conta e a gente sabe que depósito significa colocar dinheiro na conta. Eu quero saber o saldo antes de fazer as movimentações de saque e depósito. Eu vou chamar esse valor de X, que é o que eu quero saber. Bom, essa questão é muito simples, não tem muito o que enrolar, né? O que acontece? A gente tinha X o valor inicial, o valor antes das movimentações. Aí o que eu fiz? Desse X eu subtraí 20, que foi o primeiro saque. Depois subtraí 375, segundo saque. Depois subtraí 420, terceiro saque. E depositei duas vezes, 500 e 650. Ao final dessas 5 movimentações, eu fiquei com 213 negativo. Então, eu fiquei com igual menos 213. É uma equação do primeiro grau, bem simples. Eu vou ter que somar todos esses valores aqui e jogar para a direita. Não tem muito segredo. Somando esses valores, eu vou chegar em 235. E aí eu vou passar esse 235 que está somando, passar para a direita subtraindo, eu vou ficar com menos 235, menos 213, que costuma dar menos 448. Portanto, a única alternativa que tem 448 negativa, a alternativa A, o gabarito correto é o A. Vamos à próxima questão. Do último salário que recebeu, o valor líquido de 2.748, Ana utilizou 2/3 com pagamento das obrigações mensais. E metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação que tem. Então o que ela fez? Ela tinha um salário de 2.700 e pouco, 2/3 disso ela pagou a conta e aí sobrou um valor. Desse valor, metade ela aplicou, colocou na poupança em algum lugar. Sabendo que uma das obrigações mensais que a Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação, ele quer saber o valor da conta de energia elétrica. Então veja, é muita informação que você tem num texto como esse. Você não precisa entender tudo, isso que é importante você entender agora. Você vai escrevendo as equações. Com o tempo, claro que você já vai entender tudo, mas no começo você vai escrevendo as equações e vai vendo o que você consegue fazer com elas. A primeira equação que a gente tem é a seguinte:
Quanto que ela gastou com as obrigações? Ela gastou 2/3 com as obrigações. 2/3 do quê? Do salário, que é 2.748. 2/3 de 2.748 vai dar 1.832. Então, você faz 2 vezes 2.748 dividido por 3. Fazendo essa continha, você chega em 1.832. Então, o que acontece? Quanto que sobrou? Se ela pagou 1.832 em conta, quanto que ficou para ela? Para a gente saber isso. Por que é importante? Porque do que sobrou para ela, do que restou, metade ela vai pôr na poupança. Então, vamos lá. 2.748 é o que ela recebeu, ela gastou 1.832, ficou com R$ 916. Metade de R$ 916 ela vai aplicar na poupança. Eu estou chamando de poupança só para facilitar, tá, pessoal? Nem é um bom investimento. Beleza. 916 dividido por 2 vai dar 458. Então, o total que ela aplicou na poupança foi 458. Aí ele fala aqui, ó, no último parágrafo, que a conta de energia elétrica correspondeu a 1/4 do valor pago aplicado na poupança, na aplicação, né? Então, 1/4 de 458 foi o que ela pagou na energia elétrica. E 1/4 de 458 é 458 dividido por 4, que vai dar 114,5. Alternativa B. Beleza? Pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal para dar uma força e ainda não deixou o like, eu peço que o faça neste momento para ajudar aquele que vos fala, até porque segunda vez que eu gravo essa aula, eu já havia gravado uma aula de 1 hora e infelizmente meu computador não gravou. Estou tendo que regravá-la, peço, portanto, essa compaixão, esse carinho conosco para ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vamos lá. 23. Questão 23 diz o seguinte, que no dia 28/11/2017, o site da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério de Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que a cada R$ 50 investidos em saneamento, 450 são economizados em saúde. Considerando essas informações, para uma economia de 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de... Então, é o seguinte, quando a gente investe R$ 50 em saneamento, ou seja, captação e coleta, tratamento de esgoto, captação de água, etc., a gente vai economizar na saúde R$ 450. Aí ele pensa, quanto que eu precisaria investir em saneamento para economizar 2,88 milhões em saúde? Isso é uma cara de questão de regra de 3, porque a gente tem 3 variáveis e a quarta, que é o tanto que eu preciso investir em saneamento, é proporcional, né? Então veja se você entende isso. A gente tem aqui, ó, quando eu gastei R$ 50 em saneamento, eu tive um retorno de economia 450 em saúde. Agora eu quero saber o seguinte, para eu ter um retorno de economia de 2.880.000 em saúde, quanto que eu preciso investir em saneamento? Então, isso é uma regra de 3, a gente coloca tudo que é saneamento numa coluna, tudo que é economia noutra, e aí a gente faz produto em X, multiplica em X. Então, eu vou fazer 50 vezes 2.880.000, vai ser igual a 450 vezes X. Colocando aqui embaixo, 450x é igual a 50 vezes 2.880.000. 450 está multiplicando, passa dividindo, então fica aqui embaixo, ó, 50 vezes 2.880.000 dividido por 450. Só que é difícil de fazer? De forma nenhuma, você pode simplificar, poderia pegar 50 e dividir por 50, aqui ó, ficaria 1 e aqui embaixo ficaria 9. Eu não vou entrar no mérito resolução, simplificação de fração, porque é o nosso objeto de estudo, mas fazendo essas contas, chega em 320.000. Então, para eu ter uma economia de 2,88 milhões em saúde, eu precisaria investir 320.000 em saneamento. Alternativa E de dar o like no vídeo, beleza? Próxima questão, seguinte, em um cofre há um total de R$21, pouco, mas mais honesto, né? Apenas em moedas de 50 centavos, 25 e 10 centavos. Então, se o número de moedas de 50 é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10, veja que eu já buguei aqui, eu já não estou entendendo o que ele está falando, mas vou continuar lendo, daqui a pouco a gente monta as equações. E o número de moedas de 25 é 5 unidades menor que o número de moedas de 10, né? Não entendi nada. Então, o valor em moedas de 50 contidas nesse cofre é... Então, para você entender o que está acontecendo aqui, a gente tem um cofre, moedas de 10, 25 e 50,
e ele quer descobrir quanto que tem, se eu pegar todas as moedas de 50 centavos, quanto que eu vou ter em valor disso. Então, é muito simples entender a situação e aí ele vai dando uma série de relações entre as moedas, na quantidade de moedas, para a gente entender qual que é o problema. Então, aqui a gente vai chamar de x a quantidade de moedas que eu tenho de 50 centavos, de y a quantidade de moedas que eu tenho de 25 e de z a quantidade de moedas que eu tenho de 10 centavos. Legal? Beleza. Aí é o seguinte, a nossa pergunta é essa, né? Se eu somar todas as moedas de 50 que está dentro do cofre, quanto que isso representa? E aí, enfim, aqui nas alternativas ele foi inteligente, né? Nenhuma ele passou de 21, às vezes o examinador é meio burro, ele passa de 21. Se o cofre tem 21 reais, como que passaria de 21? Às vezes acontece isso, mas você já elimina, nesse caso não, todas são abaixo de 21 reais. Vamos às equações, pessoal. A primeira equação é a seguinte, o total que eu tenho no cofre é 21 reais. Então, se eu pegar a quantidade de moedas de 50 centavos e multiplicar por 50 centavos, né, que é 0,5, e fizer isso para as demais, então a quantidade de moedas que eu tenho de 25 e multiplicar por 0,25, a quantidade de moedas que eu tenho de 10 centavos e multiplicar por 10 centavos, eu vou chegar em 21, né? Acho que aqui não tem nenhum segredo. A próxima, que é uma frase, que é o segundo parágrafo aqui, ó. O número de moedas de 50 é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10. Então, o número de moedas de 50 eu estou chamando de x. Então, o número de moedas de 50, x, é igual. Ele é igual ao dobro de z, que é moeda de 10, mais 4 unidades. Ó. É 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10. Beleza? O dobro do número de moedas de 10 é 2z. Eu somo mais 4 unidades. Eu tenho a quantidade de moedas de 50 centavos. Ou seja, eu tenho x. Espero que tenha ficado absolutamente claro. Se não for, volta o vídeo e tenta entender melhor que é importante isso. A parte mais importante, repito, na resolução de questões, é transformar o português em uma equação. A outra frase, que é o último parágrafo, mentira, não é o último parágrafo, é assim, aqui ó, ele diz, é o número de moedas, não, o número de moedas de 25, moedas de 25 é y, então y é igual, o número de moedas de 25 é 5 unidades menor que o número de moedas de 10. O número de moedas de 10 a gente sabe que é z. Então, se eu pegar o número de moedas de 10 e subtrair 5, eu vou chegar no número de moedas de 25, que é y. Então, y, que é o número de moedas de 25, é igual ao número de moedas de 10 menos 5. Então, ó, é 5 unidades menor que o número de moedas de 10. É uma sopa de letrinhas, mas se você tentar entender bem devagarinho, você vai conseguir montar as equações. Beleza? Beleza. E aí a gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, um sistema linear, a gente consegue resolvê-lo. Existem infinitas formas de resolver um sistema linear, pessoal. A gente vai aqui resolver de um jeito mais vamos dizer assim, café com leite mais fácil. Existem métodos muito avançados, mas vamos ficar no beabá mesmo para a gente não ter problema, aquele que sempre dá certo. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu não coloquei esse x vermelho na primeira equação à toa, nem esse y verde. No lugar desse x, eu vou colocar o quanto ele vale, que é 2z mais 4. Então, aqui, ó, 0,50x é 0,50x, que é 2z mais 4. O vermelho ficou diferente, mas ninguém percebeu. Beleza. Aí, aqui, ó, mais 0,25 de y. Quem é y? É z menos 5. Então, no lugar de y, eu coloco z menos 5 e mais 0,10 de z é igual a 21. Veja que... Por que eu tive que fazer isso? Porque na primeira equação eu tinha uma equação de 3 incógnitas. Eu não consigo resolver isso. Na segunda equação, eu tinha 2 incógnitas. Na terceira, eu tinha 2 incógnitas, desculpa. Então, o que eu fiz? Eu joguei todo mundo para a primeira equação para eu ficar com uma incógnita só. Uma equação do primeiro lugar, uma equação do primeiro grau que eu preciso tão somente isolar os e's e para descobrir o valor dele. Beleza? Então, para fazer isso, a gente vai aplicar a distributiva aqui, ó. 0,5 vezes 2z vai dar z. Porque 0,5 é metade, né, pessoal? 0,5 vezes 4 vai dar metade de 4, vai dar 2. E aqui eu vou fazer 0,25 vezes z, 0,25 vezes 5 vai dar 1,25, mais 0,10 de z. Então veja, eu fiquei com z mais 2, mais 0,25z, menos 1,25, mais 0,10 de z é igual a 21. Aí eu vou juntar todo mundo que é z. Então o z aparece aqui, mais 1z, aí aparece aqui mais 0,25, então eu tenho 1,25, e aparece aqui mais 0,10, então 1,35 de z. E o que não tem z é um 2, menos 1,25. 2 menos 1,25 vai dar 0,75.
Então eu vou ficar com 1,35 vezes Z mais 0,75 igual a 21. 21 menos 0,75, vou passar o mais 0,75 para a direita, vai passar subtraindo, costuma dar 20,25. Portanto, eu tenho que 1,35Z é 20,25. Vou passar o 1,35 que está multiplicando dividindo. Então, eu vou ficar com 20,25 dividido por 1,35. Esse valor, essa continha vai dar 15, beleza? Então, veja, eu não quero saber o valor de Z, eu quero saber o valor de X. Agora eu venho na segunda equação vermelha e coloco aqui, ó, no lugar de Z, 15. 2 vezes 15, 30 mais 4, 34, que é o que eu fiz aqui embaixo. 2 vezes 15, 30 mais 4, 34. Então eu tenho 34 moedas de 50, porque o X é moeda de 50. Se eu tenho 34 moedas de 50, quantos reais eu tenho? Metade, certo? 34 vezes meio, que vai dar R$17. Alternativa C de certo, C de deixa o like no vídeo. Próxima questão. Próxima questão é uma questão mais legal, mais chatinha, mas que costuma cair de forma recorrente nas provas. Então, uma vez que você entende essa questão, você nunca mais vai ter problema. Mentira, pode ser que você tenha se a questão for um pouco mais chata. Mas a primeira vez que você faz, fica um pouco mais automático, né? Por assim dizer, na próxima vez. Vamos ver o que ele está falando. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga no quinto, que é o dia seguinte. E a cada 6 dias que o Marcelo trabalha, ele folga no sétimo, que é o dia seguinte. No dia 26/7 de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente dos dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrerem imprevisto e trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga e o mesmo dia será. Bom, eu li rápido aqui para tentar te explicar. De novo, né? Está muito rápido, pausa o vídeo, dá uma lida com calma, tenta entender e depois você volta. Bom, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: tem Marcelo e tem a Débora, e o Marcelo folga a cada 7 dias, a Débora folga a cada 5 dias. Hoje eles folgaram. Qual é o próximo dia que eles vão folgar? É tipo assim, imagine que você tem um amigo, uma amiga, sei lá. Vocês folgaram hoje, você folga a cada 4 dias, ele ou ela folga a cada 7, você quer saber quando que vocês vão folgar de novo, você marcar um rolê. Basicamente é isso. E esse tipo de questão é muito recorrente, e a gente resolve com o mínimo múltiplo comum, MMC. Vou te explicar o porquê. Eu vou dar um contra-exemplo. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 7. O que é o mínimo múltiplo comum? Eu pego os múltiplos de 4, pego múltiplos de 7 e vejo qual é o mínimo valor que coincide para as duas séries. Então veja, eu tenho que os múltiplos de 4 é 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, que é a tabuada do 4, não vou me perder tempo com isso, né, pessoal? E a tabuada do 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e tal, e aí assim por diante. São múltiplos de 4 os valores da primeira sequência, são múltiplos de 7 os valores da segunda sequência. Qual é o mínimo múltiplo que é comum às duas séries? É o 28, que não está em vermelho por acaso. É um número coincidente. Então, deixa eu te dar um outro exemplo. Imagine que 2 seguranças passam por um mesmo local lá para fazer averiguação, passar o bip, sei lá. Beleza. Então, a gente tem que... vamos supor que esses 2 seguranças se encontram às 8 da manhã. Aí o primeiro segurança vai voltar lá nesse ponto às 8h04, às 8h08, às 8h12, às 8h16, às 8h20 e assim por diante. O segundo segurança vai voltar às 8h07 da manhã, às 8h14, às 8h21, às 8h28. Veja que eles vão estar no mesmo ponto, no mesmo local lá, fazendo a averiguação, às 8h28. Então, ocorrerá o encontro deles às 8h28. Te dei esse exemplo que considero ser mais simples, porque também é recorrente, para você entender o problema que está sendo pedido na questão. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de problema, depois eles se encontraram hoje, um é de tanto e tanto dia, de tanto e tantas horas, quando eles vão se encontrar de novo, a gente vai usar MMC por esta razão que aí vos está apresentada, tá bom? Beleza? Então vamos lá. A gente viu que aqui é 4 e 7 porque esses caras iriam de 4 e 7 minutos respectivamente ao ponto. No caso do problema da questão, a Débora folga a cada 5 dias, né? E o Marcelo folga a cada 7 dias. Então, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desse jeito agora. Poderia fazer desse jeito por sequência? Poderia, mas eu vou fazer do jeito MMC para vocês lembrarem.
Então a gente pega os números que a gente quer tirar o mínimo múltiplo comum, traça essa reta vertical, e aí ele pergunta, qual o número que dá para dividir por 5? O 2 dá? Não. O 2 divide 7? Também não. E o 3? Também não. O primeiro que vai dar vai ser o 5, porque 5 é o número primo, né? Então, eu coloco aqui ó, o 5, 5 vai dividir 5 vai dar 1, e o 5 não consegue dividir 7, eu copio o 7 aqui embaixo. O próximo número que divide um dos dois números é o 7. Então, eu coloco 7 aqui, 7, o 1 vai descer, e 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, eu fico com 5 e 7. Fazendo o produto de 5 vezes 7, eu obtenho 35. Então, depois de 35 dias, o Débora e a Marcela vão... a Débora e o Marcelo vão folgar concomitantemente, tá certo? Então, a que dia isso corresponde? A gente viu que em agosto tem 31 dias, né? Então, 35 dias depois haverá o encontro. Então, em agosto, como eles se encontraram dia 26, a gente vai ter que contar 35 dias depois desse dia. Então, dia 27 é um dia, dia 28 mais um, 29, 30 e 31. Então, em agosto, mentira, isso aqui é julho. Em julho, 5 dias a gente vai ter, e como são 35, para o próximo mês, que é o mês de agosto, vai sobrar 30 dias. Então, 1 de agosto, 2 de agosto, até 30 de agosto, para dar mais 30 dias, para dar os 35 no total. Portanto, o encontro deles ocorrerá no dia 30 de agosto de 2019. Alternativa D de deixa o like, beleza? Próxima questão, questão 26. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. No total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Bom, vamos lá, né? Escrever as equações. Então, a gente vai chamar o número de mulheres... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Peraí. Aí. A razão entre o número de mulheres e homens, ele falou que é 3/5. Então, eu vou chamar de mulheres a quantidade de mulheres que foi convocada para a segunda fase e de homens a quantidade de homens que foram convocados para a segunda fase. Eu sei que se eu dividir a quantidade de mulheres pela quantidade de homens, tem que dar 3/5, e isso está no enunciado. Aí ele fala o seguinte, na segunda fase, o que aconteceu? Da quantidade de mulheres convocadas, 4 faltaram, né? Então, mulheres menos 4 que não compareceram à prova, a gente tem o total de mulheres aqui que foram à prova. E a mesma coisa para os homens. No caso dos homens, dos convocados, 10 não foram. Então, dos convocados menos 10, eu tenho o total de homens que foram. Então, o total de mulheres que foram mais o total de homens que foram resultou em 362 pessoas que compareceram a essa segunda fase. E ele pergunta assim, ó, dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Bom, então o que esse homens aqui está me atrapalhando? Eu não quero esse homens aqui nessa equação porque eu quero descobrir o número de mulheres. Então, no lugar desse homens, eu vou usar a primeira equação, vou isolar esse homens aqui para poder substituir. Você vai entender o que eu vou fazer a partir de agora. Então, esse homens que estava dividindo mulheres vai passar multiplicando o número 3. Então, ele passa aqui, ó, 3 vezes homens. E esse 5 que estava dividindo 3 passa multiplicando mulheres. Então, eu vou ficar 5 mulheres. Basicamente, pessoal, eu multipliquei em cruz. Aí, eu vou isolar homens aqui. Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. O 3 não estava multiplicando homens, passa dividindo mulheres. Fica aqui, ó, 5/3 de mulheres. Agora eu vou substituir esse homens que está nessa equação grandona por 5/3 de mulheres, certo? Então, vamos ficar com essa equação aqui, ó. Mulheres menos 4, mais, essa é a quantidade de homens, que é 5/3 de mulheres, menos 10 igual a 362. Você já deve ter percebido que acabou o problema. Temos a equação do primeiro grau, uma incógnita, somente basta resolvê-la. Então, eu vou somar... aqui, ó, eu vou somar 5/3 com mulheres, vai dar 8/3. De novo, pessoal, não é o nosso objetivo aqui dar detalhe da soma e subtração de frações, tem isso no nosso canal, se tiver dúvida, deixa no comentário. E aqui, menos 4 com menos 10, esse menos 4 com menos 10 vai dar menos 14, do lado esquerdo do igual. Se está menos 14 do lado esquerdo, para o lado direito vai dar mais 14, operação inversa. 362 mais 14 vai dar 300
376. Então, 8 terços de mulheres é igual a 376. Vou reescrever aqui, ó. 8 terços de mulheres é igual a 376. Muito bem, agora acabou o problema. Eu passo 3 multiplicando, 8 dividindo, eu fico que mulheres é igual a 3 oitavas de 376, que costuma dar 141. Esse foi o total de mulheres que foram convocadas, mas as que compareceram à prova e que é pedido no enunciado foram 137 mulheres, porque 4 faltaram, né? Então, considerando as 4 que faltaram, eu faço 141 menos 4, que dá 137, alternativa B de deixa o like. Agora perceba que o examinador não foi mal. Ele poderia ter deixado em uma das alternativas 141, porque uma galera ia esquecer de subtrair esse 4 e aí marcar essa alternativa. Cuidado com isso. Sempre quando você for marcar a alternativa, lembra o que você está procurando, porque você faz tanta conta que você acaba esquecendo, certo? Próxima questão, 27. 27 diz o seguinte: dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados nos sites que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi de 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas no mês de março e fevereiro foi basicamente o seguinte: em março eu atendi 216. E em fevereiro eu atendi X, eu não sei quanto é, né? Mas eu sei que março eu atendi 12,% a mais do que fevereiro. É o que ele está me dizendo. Então, a gente pode escrever essa seguinte equação aqui, ó. Que o valor futuro é uma equação que a gente usa em juros simples, né? O valor futuro é igual ao valor passado, ou ao valor presente, tanto faz nesse caso, mais 1... vezes 1 mais a taxa. A taxa é a taxa que aumentou. Então, para eu chegar no valor de março, que é o valor futuro, eu tenho que pegar o valor presente, ou o valor passado, né, de fevereiro, e multiplicar por 1 mais a taxa de aumento, que foi 12,5%. Então, substituindo aqui, ó, o valor futuro eu sei que é 216, a taxa é 12,5%, que é 0,125, né, dividido por 100. Vou ficar com essa conta aqui, ó, 1,125 está multiplicando VP, passa dividindo 216. Então, 216 dividido por 1,125. Fazendo essa conta, a gente chega em 192. Então, esse X aqui em fevereiro vale 192. Ele quer saber a diferença entre março e fevereiro. Basta fazer 216, que é março, menos 192, que é fevereiro, que vai dar 24. Alternativa E de deixa o like, pessoal. Próxima questão, 28. Mas essa é a questão de média. Temos aqui a média simples das idades de 15 amigos, que é 45. Se a gente tirar a menor e a maior idade, então a gente vai pegar o do moleque mais novo, da menina mais nova e do cara mais velho, da cara mais velha, por assim dizer, né? A gente vai pegar as pessoas mais novas e mais velhas e vai tirar desse grupo. A média vai passar a ser 44. Aí ele fala que a diferença entre a maior idade, ou seja, a pessoa mais velha e a pessoa mais nova, é de 19 anos. Então, a menor idade é igual a... Vamos lá. A média, a gente sabe que a média das idades de um grupo, a gente precisa somar as idades de todas as pessoas e dividir pela quantidade de pessoas que a gente tem. Então, a gente tem 15 pessoas. A soma das idades eu vou chamar, adivinhe, de soma das idades, sem muita criatividade. Então, eu vou somar todas as idades e dividir por 15, tem que dar 45. É o que está sendo dito aqui. Beleza. Eu vou passar esse 15 que está dividido multiplicando. Então, eu vou ficar com soma das idades, vai ser 45 vezes 15, que vai ser igual a 685. Beleza? Então, a primeira média foi feita assim. A segunda média, eu vou tirar a maior e a menor idade. Então, ao invés de 15 pessoas, eu vou ter 13. Vou ficar com essa expressão aqui. Vê se você entende. Eu tinha a soma da idade de todo mundo, soma das idades. Aí eu vou tirar a idade do máximo, a pessoa mais velha, e vou tirar a mínima idade, a pessoa mais nova. E vou dividir pela quantidade de pessoas que eu estou considerando agora, que são 13. Esse novo valor ele me falou que é 44, então é igual a 44. Aí acabou o problema aqui, ó. Por quê? Eu vou passar o 13 multiplicando. Então, primeiro eu vou substituir soma de idades, que é 675, né? E agora eu vou passar o 13 multiplicando. Passei o 13 multiplicando, vai dar 13 vezes 44, e depois eu vou passar o 675 subtraindo. Fazendo essa conta aqui, à direita do igual, eu vou obter menos 103. E aí eu vou isolar o máximo. O máximo está subtraindo, eu passo para a direita, fica somando, e o menos 103 passa para a esquerda, somando também. Então, eu fico 103 menos mínimo é igual ao máximo.
Portanto, só invertendo o jeito que a gente costuma ler, máximo é 103 menos o mínimo. Essa é a primeira equação que relaciona a maior e a menor idade. Ele fala de outra aqui no último parágrafo. A diferença entre a maior e a menor idade é 19 anos. Então eu vou escrever aqui, ó, o maior, que é o máximo, menos o menor, que é o mínimo, é 19 anos. Mas eu sei que o máximo, conforme essa equação aqui, é 103 menos o mínimo. Então, no lugar do máximo, eu coloco 103 menos o mínimo. A equação que eu tenho é essa daqui, ó. 103 menos o mínimo é 19. Então, eu tenho que, passando o 103 para a direita, ele passa subtraindo. E somando mínimo com mínimo vai dar 2 mínimo, menos 2 mínimos, né? 19 menos 103 costuma dar 84. Se eu passo o 2 dividindo, vai ficar 84 por 2, 42. Menos com menos é mais. Lembra-se disso. Beleza? Então, 42 é a idade da pessoa de menor idade, que é o que é pedido na questão. Então, alternativa A de se inscreva no canal. Beleza? Próxima questão 29. Tá acabando, pessoal. Aguenta aí. É o seguinte. Um evento coloca à venda 1.500 ingressos, que são todos vendidos ou comprados. Então, a gente tinha um evento, 1.500 ingressos, vendeu tudo. E tinham 3 tipos de ingresso. Um ingresso que é normal, valia 150. Um ingresso que é meia, né? Meia entrada, valia metade, 75. E um que era promocional, valia 100. Aí, ele fala o seguinte, somando tudo que eu arrecadei com esses ingressos, eu obtive 185 mil reais. Se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro, de novo, essa coisa de um é o dobro do outro, menos não sei o quê, vendidos pelo proporcional, o número de ingressos normais vendidos foi. Então vamos montar aqui um sisteminha. Ó. X é o ingresso de meia, Y é o ingresso promocional e Z é o ingresso normal. É a quantidade de ingresso, tá? Então X é a quantidade de ingresso que eu vendi do tipo meia, Y é do tipo promocional e Z do tipo normal. Veja que é bem parecido com a questão que a gente resolveu do cofre. Na verdade, é igual, né? Faltou conteúdo aí para o examinador. Vamos lá. A gente vai montar o sistema seguinte. Ó. 150 é o preço do ingresso normal. Então, 150 vezes Z. 75 vezes X, que é o ingresso de meia. E 100 vezes Y, que é o ingresso normal. A gente viu que deu no total 185 mil. O que mais que a gente viu? A gente viu que a gente vendeu ao todo 1.500 ingressos. Então, se eu somar a quantidade de ingressos de meia, a quantidade de ingressos promocional e a quantidade de ingressos normal, tem que dar 1.500, que é o total de ingressos vendidos. E a última, ele diz o seguinte, ó, o número de ingressos de meia entrada, que a gente está chamando de X, o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos em preço promocional, que vale Y. Então, meia entrada é igual ao dobro de Y, que é promocional. Veja aqui de novo, aqui nós temos um sistema linear, né? Então a gente vai substituindo uma equação em outra até obter o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa terceira equação, vou colocar na segunda e depois eu vou colocar a segunda na primeira. Então no lugar desse x aqui eu vou colocar 2y, porque x é igual a 2y. Então eu vou ficar com 2y mais y mais z igual a 1.500. Então eu tenho aqui 3y mais z é 1.500. Portanto, se eu isolo o z, eu fico com z é igual a 1.500 menos 3y. Nesse momento, você poderia pensar, putz, mas será que eu isolo o z, que foi o que a gente fez, ou isolo o y? Vamos tentar isolar o y para ver como ficaria? Eu teria aqui 3y mais z igual a 1.500. Passaria o mais z para a direita, ficaria 1.500 menos z. E passaria o 3 dividindo. Ficaria assim, ó, y igual a 1.500 menos 3z igual... Desculpa, 1.500 menos 3z sobre 3. Então veja que o y é muito mais difícil de trabalhar se eu isolá-lo, porque fica com essa fração. Então sempre você pode tentar fugir das frações, se você não é bom com elas, senão você vai de qualquer jeito, né? Mas a regra geral as pessoas têm um pouco de dificuldade com fração. Então eu vou evitar trabalhar com fração com vocês, vou trabalhar com z isolado. Então no lugar desse z aqui, ó, eu vou colocar 1.500 menos 3y. No lugar desse x aqui, eu vou colocar 2y. E no lugar do y, não vou colocar nada. Vou colocar o próprio y. Ou seja, eu vou deixar tudo em função de y. Ficamos com esse resultado. 150 vezes z, mais z é 1.500 menos 3y. 75 vezes x, mais quem é x? 2y. E 100 vezes y. Fazendo essa distributiva, ó, 15 vezes 15 vai dar 225. Coloco 3 zeros. Fico com 225 mais 3 zeros. 150 vezes 3 vai dar 450. Menos, né? Por causa desse menos aqui. 75 vezes 2 vai dar 150. 100, 100. Então, aqui eu vou somar, ó. 150 com 100 vai dar 250.
Aqui eu tenho menos 450, então menos 450 eu pago 250, eu fico devendo 200. Então eu vou ficar com menos 200y na esquerda. Esse 225 mil eu vou passar para a direita subtraindo. Então, ó, 185 mil menos 225 mil vai dar menos 40 mil. Então eu fico com o seguinte resultado aqui. Cadê o resultado? Aqui. Menos 40 mil dividido por 200, então eu tenho esse 40 mil e dividido por 200, estava multiplicando o y, menos com menos vai dar mais, 400 dividido por 200, basta cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, vai dar 400 dividido por 2, vai dar 200. Então, y é a quantidade de ingressos promocionais vendidos, né? Ele quer o número de ingressos normais. O número de ingressos normais a gente chamou de z. Então, basta usar essa equação aqui, ó. Z é 1.500 menos 3y, y vale 200. Então, ó, 1.500 menos 3 vezes 200 vai dar 1.500 menos 600, que costuma dar 900, portanto, a alternativa C de certo. Gabarito C de... Se inscreva no canal, pessoal. Próxima questão, pessoal, questão de número 30. A respeito de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado é 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno é... Essa questão é bem simples, é o seguinte, temos um terreno retangular, que ele fala... tem as dimensões x e y. Então, o que é o perímetro? O perímetro é eu pegar, sair de um ponto e chegar nele dando uma volta, né? Percorrer todo o perímetro. Então, para eu dar a volta nisso aqui, eu vou ter que percorrer y mais x mais y mais x. Ou seja, o perímetro é 2x mais 2y e ele falou que é 64. E outra informação que ele deu é que a diferença entre o maior e o menor lado é de 2 metros. O maior lado eu chamei de x. Então, x menos y é igual a 2 metros. Aqui a gente tem um sistema normal, né? Basta resolvê-lo. Usando a segunda equação, vou isolar o x. X é igual a 2 mais y. No lugar desse x da primeira equação, eu vou colocar 2 mais y. Então, eu tenho 2 mais y. Fazendo a distributiva, eu fico com 4 mais 2y mais 2y igual a 64. 4 mais 2y mais 2y igual a 64. Beleza. Então, 2y mais 2y vai dar 4y. Esse 4 passa para lá subtraindo. Eu fico com 60, né? Então, 4y é igual a 60, y, portanto, é igual a 15, mas eu sei que o x é 2 mais y, portanto, o x é 17. Ele quer a área é dada pelo produto dos lados, x vezes y. Então, x vezes y vai dar 15 vezes 17, 255 metros quadrados, alternativa E de inscreva-se no canal. Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte. A tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Então, a gente tem a quantidade de cabos e de sargentos dividido por sexo, homens e mulheres. Então, nos dois casos, aqui a gente vê que a gente tem mais cabos do sexo masculino, mais homens, né? E mais sargentos homens, quando comparado a mulheres. O que você não pode fazer aqui? Você não pode comparar direto um com o outro. Então, eu não posso falar que esse 65 aqui é maior do que esse 30. Eu não posso falar que os 35 de mulheres de cabos é maior que 70, porque é percentual. Vamos imaginar que eu tenha 1 milhão de cabos, então, não, 1 milhão é muito, 1.000 cabos, então eu vou ter 350 mulheres, e aqui eu tenho 10 sargentos, então eu tenho 30 mulheres e 70 sargentos. Então, 70 sargentos vai ser menor do que 350 mulheres. A gente não pode afirmar que os números absolutos em porcentagem compará-los de forma direta. Não posso falar que esse 65 é maior que esse 70, que esse 30, desculpa, nem que esse 35 é menor que esse 70. Com base nisso, vamos resolver a questão. Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém informação necessariamente verdadeira sobre os casos de sargentos desse batalhão. O número de mulheres com patente de cabo é metade do número de homens com patente de sargento. Olha o que ele quer te fazer. Ele quer fazer você concluir. Ele está falando que essas mulheres aqui é metade de sargentos. Aí você vai falar, nossa, é mesmo, né? 35 é metade de 70. Errou. Errou porque é percentual. Para você entender isso, eu montei duas tabelas aqui do lado de exemplo só. Então, suponha que eu tenha 1.000 cabos e 100 sargentos, eu vou ter 650 cabos homens e 350 cabos mulheres. E se aqui eu tiver o contrário, 100 cabos e 1.000 sargentos, eu vou ter essa relação aqui. Basta fazer a porcentagem, né? Só para você entender. Os dois casos podem ser verdades. Desculpa. Então, todas as questões têm que dar conta dos dois casos serem respeitados. Então, ó, o número de mulheres com patente de cabo é metade do número de homens com patente de sargento. Mulheres de cabo não é metade do homem sargento. Nem aqui, nem aqui. Então, nos dois casos que são antônimos, né, por assim dizer, são opostos,
não respeitam essa afirmação, portanto ela está incorreta. O número de homens com patente de cabo ou sargento é maior que o número de mulheres com patente de cabo ou sargento. Aí é verdade, né, pessoal? Porque veja, tanto aqui, ó, se a gente somar 650 mais 70 homens, vai ter 600 e pouco. Vai dar mais do que as mulheres, 380. E aqui embaixo também, se a gente somar 65 com 700, vai dar 765 homens, que vai dar maior do que 335 mulheres. Então, para os dois casos isso é verdade, portanto a alternativa B está correta. Os demais casos eu deixo para os senhores analisar com base nessa tabela, com base nas afirmações que eu lhes forneci. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Próxima questão então o gabarito é o B, né? Próxima questão 32. Cláudio, Alice, José e Ellie são 4 amigos com alturas distintas, colocados em uma fila indiana ordenada pela altura. José está entre Cláudio e Alice, e Cláudio está entre Alice e Ellie. Sendo assim, é verdade que... Então, lá, a primeira informação é que José está entre Cláudio e Alice, então, é isso aqui. E o Cláudio está entre Alice e Ellen. A Alice está aqui, o Cláudio está aqui. Então, a Ellen tem que estar à esquerda. O Cláudio está entre Alice e Ellen, certo? Dúvida. A gente não sabe se a fila está indo para a direita ou para a esquerda, ou seja, a gente sabe se a Ellen é a menor ou é a maior. A gente também não sabe se a Alice é a menor ou é a maior em altura. Então a gente tem as duas possibilidades. A fila pode estar aumentando para a esquerda ou pode estar aumentando para a direita. Vamos às afirmações. Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice. Se o Cláudio é mais baixo que José, significa que está aumentando no sentido de B. Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice? Não, né? Porque se está aumentando para a direita, a primeira afirmação diz, a Alice necessariamente seria maior que Cláudio. Então a alternativa A está incorreta. B. Alice está entre José e Cláudio. Alice está na ponta, não está entre nenhum dos dois. C, né? A José está entre Alice e Ellen. José está entre Alice e Ellen. Esse é o nosso gabarito, a letra C. Vamos a D. José é mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen. Se o José é mais baixo que Cláudio, significa que o sentido é sentido A, a fila indiana, né? Então a Ellen seria a maior. Então não tem como Cláudio ser mais alto que Ellen. Alternativa D está incorreta. E. Ellen está entre José e Alice. A Ellen está na ponta. Então o nosso gabarito fica sendo como C de deixa o like mesmo, certo? Próximo. De novo, porcentagem. Repito aos senhores que a gente não pode comparar de forma absoluta. Por exemplo, eu não posso falar que esse cinza representa mais do que esse cinza escuro, porque em maio eu posso ter tido 1 milhão, seja lá do que for, e aqui em junho eu posso ter tido 10. Então, esse gráfico que chama gráfico de porcentagem empilhado não pode ser comparado diretamente, a gente vai ver como a gente faz isso. O gráfico apresenta informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição pública nos meses de maio e junho. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, o número de pessoas atendidas com idade acima de 60 no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idade acima de 60 no mês de maio a... Bom, esse corresponde, geralmente a gente vai fazer a razão, tipo, 3 corresponde a quanto de 5? A gente faz 3 dividido por 5. 4 corresponde a quanto de 200? A gente faz 4 dividido por 200, tá? Então, a gente viu que o por significa divisão e o corresponde também vai ter uma relação de divisão. Então, vamos às contas, né? Ele fala que maio, o número de pessoas que eu estou chamando de maio, atendidas em maio, foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho. E ele quer saber o seguinte, quanto que é a razão de junho das pessoas com mais de 60 anos que foram atendidas em junho, então 60 a mais, pessoas com mais de 60 anos, pela quantidade de pessoas que foram atendidas em maio com também mais de 60 anos. Ele fala aqui, ó, acima de 60 anos e aqui acima de 60 anos, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Junho, a porcentagem... Então aqui, ó, na primeira, né, deixa eu voltar. Junho representa o total de pessoas atendidas em junho e maio o total de pessoas atendidas em maio. Eu sei que em junho, 20%, que é o cinza claro aqui, ó, são pessoas com idades acima de 60 anos. Então, 20% do total de junho representa essas pessoas junho com mais de 60. E em maio, 40%, ó, 100 menos 60 vai dar 40. Então, 40% do total de maio corresponde a pessoas cinza claro, né, que são acima de 60 anos. Então, substituindo aqui, ó, 20% é 0,2, né? Então, 0,2 do total que eu tive em junho corresponde a junho 60 a mais. E em maio, pessoas com mais de 60 anos, corresponde a 40% do total de maio.
Aí eu vou usar esse maio aqui, ó, que é a primeira equação. Maio corresponde a 3/4 de junho. Então, no lugar desse maio aqui, eu vou colocar 3/4 de junho. Então, veja aqui embaixo. Basta fazer essa conta. Então, ó, junho corta com junho, está em cima e embaixo numa multiplicação. Esse 4, eu simplifico com esse 0,4, fico aqui com 0,1. 0,1 vezes 3 vai dar 0,3, portanto, eu fico com 0,2 sobre 0,3, que costuma dar 2/3. Portanto, a alternativa A de... Deixa o like se você ainda não fez, beleza? Próxima questão. Opa, próxima questão é a última, 34. Ainda bem. Temos aqui, ó, considera essa a superfície plana de um tampo de uma mesa, retangular M. Se, na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa, a superfície plana da nova mesa corresponderá de SA. Bom, então o que a gente tem? O retângulo verde é o retângulo da primeira mesa, que valia x mais y, né? Desculpa, x e y as dimensões. E a área era x vezes y, é o produto dos lados. Aí o que o cara fez? Ele aumentou aqui em 1/4. Então, o lado maior aumentou 1/4 e o lado menor aumentou também 1/4. Então, x mais 1/4 de x. Y mais 1/4 de y. Então, quanto que dá x mais x sobre 4? A gente coloca no mesmo denominador, né? Então, fazendo as contas de fração, a gente obtém que x mais x sobre 4, que é x mais x sobre 4, é igual a 5x sobre 4. E y mais y sobre 4 é 5y sobre 4. Então, a área desse retângulo grandão é o produto desses lados, 5x sobre 4 e 5y sobre 4. Então, a gente chama de área 2, 5x sobre 4 vezes 5y sobre 4, e obtém aqui, ó, fazendo a multiplicação em cima, vai dar 5 vezes 5, 25, embaixo 4 vezes 4, 16. Então, 25 sobre 16xy. Mas quem é xy? Xy não é S? É S. Então, no lugar desse xy, eu coloco S. Então, a área 2 é igual a 25 sobre 16 ds, que é a área S. Beleza? Por isso que é importante essa ideia de D, por, para entender a matemática. E o português, alternativa D de. Se até aqui você não deixou o seu like, deixa o like e inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, fique à disposição para escrever nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.